para nossa live de hoje, dessa terça-feira, feita aqui no dia 5 de novembro. Estamos avançando já para o final do ano. Nessa nossa live de hoje, no tema de direitos do consumidor, como anunciei na terça-feira passada, nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes do direito do consumidor, talvez o tema mais importante para quem trabalha, quem estuda, quem opera, né, com o direito do consumidor, e talvez um dos temas mais impactantes da jurisprudência dos tribunais brasileiros, que é a proteção contratual de consumidores, ou seja, as regras no Código de Defesa do Consumidor para os contratos em relações de consumo. Por que eu digo que este é um dos temas mais importantes que nós temos quando estudamos relações de consumo e direitos do consumidor? Porque as regras no CDC, lá em 1990, para os contratos entre consumidores e fornecedores, revolucionou tudo o que se sabia e tudo o que se sabe até hoje sobre direito contratual, sobre como interpretar contrato e como resolver conflitos contratuais. Para falar a verdade, grande parte da necessidade da gente ter normas de direitos de consumidores surge, né, ou é reconhecida essa necessidade em razão de problemas e conflitos relacionados aos contratos entre consumidores e entre fornecedores. Tá? Por que essa necessidade, essa importância tão grande? Bom, primeiro, gente, que tudo que a gente faz, vocês já sabem disso, vocês estudando direito, né, no IESB, vocês já sabem disso, tudo que a gente faz, grande parte das nossas relações sociais, pessoais, elas são pautadas por contratos. Né? Então, contrato é o instrumento maior do direito. Instrumento maior do direito. Ele surge como um mecanismo, ele se desenvolve com o passar do tempo, né, ao passar dos séculos, como um instrumento de garantia de liberdade. O contrato é uma conquista para as pessoas. Na Revolução Francesa, o que os indivíduos, as pessoas, os cidadãos ali da França queriam era poder comprar e vender livremente, poder ser donos de coisa, poder prestar serviço para quem quisesse, sabe? Todo mundo, em razão da sua capacidade de pagar, queria ter o direito de comprar coisas e as pessoas queriam vender para qualquer um que tivesse condição de pagar, né? Então, uma das conquistas da Revolução Francesa, que fez derrubar aquelas monarquias absolutistas, né, da França e depois de quase toda a Europa, né, é a vontade, especialmente dos comerciantes, da burguesia, de poder ter liberdade de contratar. Né? Então, o contrato é um instrumento de liberdade e ele vai se desenvolvendo desde os anos de 1750 até recentemente, cada vez mais como uma forma, uma garantia das pessoas se relacionarem entre si, fazendo seus negócios, né, de todos os tipos, de todas as espécies, com a menor intervenção do Estado, do poder público. Antes, lá nos anos 1700, isso não era possível. Isso não era possível. Os reis, os príncipes, os monarcas, eles que determinavam quem vendia para quê, quem era dono de quê. Né? Então, contrato, poder contratar, poder celebrar contrato com quem você quiser é uma conquista. E isso é preservado, isso é desenvolvido cada vez mais no direito moderno também. Sabe aquela premissa de o contrato faz lei entre as partes, o pacta sunt servanda? São as pessoas dizendo, olha, a gente quer se autorregular nas nossas relações. A gente não precisa do poder público, do rei, né, estabelecendo com quem a gente quer se relacionar. Deixa a gente fazer as regras para nós mesmos. O contrato faz a lei entre as partes, ou seja, o contrato tem força de regra entre as partes. Significa que o Estado não deveria intervir. Isso em tese, tá, gente? Isso já foi ultrapassado também, já explico. Mas na ideia geral, original de contrato, o Estado não deveria intervir nas relações entre as partes que elas estão assinando o contrato, porque elas têm liberdade, elas têm autonomia, estou considerando que são pessoas adultas, pessoas com suas plenas capacidades civis, ninguém está enganando ninguém, ninguém está ameaçando, coagindo, constrangendo, pressionando ninguém. Então, numa situação normal, regular, duas pessoas adultas, totalmente capazes civilmente, o contrato ele seria uma maravilha, né?
o suprassumo da liberdade nas relações civis. O contrato faz lei entre as partes. O pacta sunt servanda. Por isso, gente, o contrato ele surge na lógica liberal do Estado. Ele é uma conquista para a noção de Estado liberal. É uma das primeiras garantias individuais que as pessoas têm, de liberdade. Liberdade no mercado, de liberdade como conduzir seu patrimônio, suas coisas, de quem você quer comprar, quem você quer contratar, para quem você quer vender, doar suas coisas, emprestar, prestar serviços, etc. Né? Então, o contrato ele é uma conquista do Estado liberal. Que maravilha. Maravilha? Nem tanto. Nem tanto porque hoje a gente vive num mundo muito desigual. Quer dizer, sempre viveu, mas hoje a gente reconhece o tamanho da desigualdade de poderes econômicos entre as pessoas na sociedade, o tamanho do desequilíbrio de poderes entre as pessoas que assinam um contrato entre si. O fosso que há, o buraco, o gap, em inglês, como alguns gostam de falar, né? O gap, o buraco, o espaço, a distância que há entre quem tem muita informação e pouca informação sobre aquilo que está comprando, contratando os negócios. Quem tem mais poder de barganha, porque tem poder de, né, poder de compra, e quem não tem condição financeira e tem que acabar aceitando aquilo que está sendo oferecido naquelas condições que estão sendo oferecidas. Entendem como a desigualdade econômica, a desigualdade social, ela pega fortemente nas relações entre as pessoas? Isso muda um pouco o que a gente entende sobre contrato. O contrato no direito civil, no desenvolvimento do direito civil, até 1990, quando surgiu o nosso Código de Defesa do Consumidor, o contrato sempre foi tratado pelo Código Civil como algo para regular, para pacificar, para prevenir conflitos entre pessoas que estão em pé de igualdade. Dois empresários, duas pessoas comuns, individuais, não profissionais. Uma pessoa está vendendo o carro usado para outra. Uma pessoa está comprando a televisão antiga da outra. Uma pessoa é empresária, né? Essa pessoa, esse empresário, está vendendo umas máquinas para o outro usar na sua fábrica. Ou um está vendendo insumos, matéria-prima, produtos que serão vendidos no comércio do outro empresário. Entendem? Estou dando exemplos de partes que estão negociando e contratando em pé de igualdade. Tem a mesma capacidade econômica e também tem a mesma capacidade de informação, de conhecimento. Ou são profissionais, são duas partes profissionais, ou são duas partes leigas, desconhecem a técnica, a qualidade da coisa com qual estão relacionando. Entendem o que eu digo? O Código Civil ele é maravilhoso quando nós estamos falando de regras para resolver ou prevenir conflitos e problemas entre partes que estão em pé de igualdade. Nosso Código Civil e a nossa tradição original de contrato, assim como em qualquer parte do mundo, sempre parte do pressuposto e considera que as pessoas que estão assinando um contrato, elas estão em pé de igualdade. Por isso elas têm que ser tratadas em igualdade. Uma não pode ter mais direito do que a outra, uma não pode ter mais deveres do que a outra. Isso é ótimo. Isso é muito bom, que as pessoas possam se sentir sendo tratadas pela lei em pé de igualdade. Mas essa não é a realidade da sociedade de consumo, no mercado de consumo. Quando você pensa numa fábrica vendendo produtos para uma grande rede de loja, olha, se virem, negociem, botem o que vocês quiserem aí nesse contrato. Essas duas empresas têm advogados, são experientes, têm bons negociadores, têm dinheiro para poder arriscar seus negócios, né, suas decisões. Se virem, façam as regras, ninguém vai querer se meter nisso. Agora, quando eu falo entre um indivíduo, uma pessoa como você, assinando um contrato com um plano de saúde, aí a história é diferente, hein?
quando você está assinando um contrato de empréstimo, de financiamento com o banco, a história é bem diferente. Quando você vai lá na Neo Energia, nossa concessionária de energia aqui no Distrito Federal, e assina um contrato de instalação, ligação de energia e fornecimento de energia com a distribuidora de energia, a Neo Energia, é bem diferente. Esses últimos três exemplos, entre um consumidor e um plano de saúde, uma consumidora e um banco, uma financeira, uma pessoa consumidora e. Qual foi o terceiro exemplo que eu dei? Já me esqueci. Plano de saúde, banco. Ai, meu Deus. Eu dei um terceiro exemplo aqui, minha memória já falhou. Já me esqueci qual que era. Ai, me lembrem, gente. Enfim, vou dar um quarto exemplo, então. Uma construtora de um imóvel, de um empreendimento, é bastante diferente quando você vai lembrei o terceiro exemplo, quando você vai assinar um contrato com um serviço essencial como de energia, né? Ou o quarto exemplo, quando você vai comprar um apartamento novo e vai assinar um contrato ali como uma construtora. Nossa, gente, todos esses exemplos, você, como uma pessoa consumidora, está em desigualdade, está em total desequilíbrio com quem você está contratando, que vai lhe fornecer o produto, vai lhe prestar o serviço, vai lhe vender alguma coisa, né? Há uma diferença gritante entre o conhecimento que você tem sobre o que você está contratando, o que você está adquirindo, e o conhecimento, as informações que aquela empresa extremamente profissional, enormemente, é muito experiente, né, naquilo que ela está fornecendo, com bons advogados e advogadas que elaboraram aquelas cláusulas do contrato, tem uma diferença muito grande, fora o poder econômico, a diferença da sua capacidade de compra, da sua capacidade de negociar, e aquela grande empresa em que você é só mais uma pessoa no meio da multidão. Ela tem várias outras ali para atender, para fornecer. Se você desistir daquele contrato, não vai fazer diferença nenhuma para aquela empresa. Mas às vezes ela é a única empresa que está fornecendo algo, um produto ou um serviço que você tem condição de pagar. Olha que diferença gritante de desequilíbrio, né? Fora, que aí vem o mais importante, a partir do momento que a gente vai evoluindo na sociedade, no mercado de consumo, vocês concordam que o contrato vai ficando cada vez mais por adesão, contratos automáticos? Você não negocia cláusula de contrato nenhuma. Qual foi a última vez que te deram a oportunidade de você discutir uma cláusula num contrato em que você assinou, que você teve a oportunidade de mudar a redação de um contrato? Certamente, se isso aconteceu, você não estava negociando com uma grande empresa, não estava mesmo. Por quê? Com grandes fornecedores, grandes empresas, a maior parte dos contratos que a gente celebra como consumidoras, né, a gente celebra com grandes fornecedores, grandes empresas, o contrato é massificado, o contrato é de adesão, é um formulário do qual você só adere, você só assina. É para isso tudo, é nesse contexto todo, né, que existe o Código de Defesa do Consumidor e as regras de proteção contratual de consumidores. Olha como chama o capítulo do Código de Defesa do Consumidor. Ele chama de proteção contratual. Vou colocar aqui na tela aqui para você, para a gente ver. Olha aí. Proteção contratual. Olha aí. É assim que o Código de Defesa do Consumidor inaugura a parte de direito contratual no CDC. Ou seja, já partindo de um pressuposto muito correto, muito legítimo, que a pessoa que vai celebrar um contrato como consumidora, um contrato com fornecedor, ela já está numa situação de risco. Por quê? Porque a gente já sabe, ela está numa posição de vulnerabilidade, uma posição de desvantagem perante a parte contrária, que é a parte fornecedora. Então ela precisa ser protegida. Contra o quê? Contra os riscos, contra os vacilos, contra as arapucas, contra as armadilhas que um contrato que foi todo imposto, escrito, pensado e proposto por uma das partes, que é a parte fornecedora, estabeleceu, né? Fiz até um rap, acho que será que eu consigo falar de novo? Um repente, um contrato escrito, posto, elaborado, proposto, né? Vou fazer um repente com isso, fazer uma música depois com essa rima aí. É.
Enfim, vamos então entender quais são essas regras de proteção contratual nesses primeiros minutos aqui, né? Essa primeira metade da nossa live, e depois nós vamos resolver umas questões da OAB que eu selecionei aqui, tá bom? Para resolver essas questões da OAB, eu selecionei já, que está na tela, uma série de questões daquela plataforma. Que concursos? Não estou fazendo propaganda nenhuma para essa plataforma, que eu não faço propaganda para empresa nenhuma. Eu sou um ativista de defesa de consumidores, então não sou patrocinado por empresa nenhuma, apenas para o meu querido, amado IESB, de quem eu sou leal, né, por toda a vida, o Instituto de Educação Superior de Brasília, o querido IESB, da nossa grande fundadora, professora Eda, e coordenado, esse curso de Direito coordenado pela brilhante professora Ani. E aí nós vamos aqui, e por isso falei tudo isso para dizer que a única empresa aqui a quem eu presto minhas referências é o IESB, a plataforma que concurso está aqui porque ela é gratuita para a gente responder 10 questões, ela já dá o gabarito na hora, quando a gente responde, ela tem aqui o ano da prova, né, quando que foi, essa prova é realizada, e aí a gente consegue resolver essas, no máximo, 10 questões por dia. Então tá bom demais. Vamos que vamos usar essa plataforma hoje. Então, antes, vamos ver quais são as regras básicas do nosso Código de Defesa do Consumidor, que trata dos contratos nas relações de consumo. Vamos começar analisando esses 4 artigos aqui. Ó. O artigo 46, o 47, o artigo 48 e o artigo 49. Vamos começar analisando sobre essas disposições gerais, tá? Do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Para isso, eu tenho aqui um esquema, um desenho que eu fiz, que eu uso bastante nas nossas aulas, e vou usar na nossa live de hoje, que é essa apresentação sobre proteção contratual, né? No Código de Defesa do Consumidor, as regras para os contratos de consumo. Então, vamos navegar aqui. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Código de Defesa do Consumidor, gente, ele estabeleceu um princípio de intervenção do Estado nas relações contratuais para garantir o equilíbrio que já não existe mais naturalmente quando nós falamos entre consumidores individuais e fornecedores profissionais. Né? Esse princípio da vulnerabilidade que está no Código de Defesa do Consumidor, ele se reflete muito fortemente nas relações contratuais entre consumidores e fornecedores. Tá? Dito isso, as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, elas partem, então, para uma lógica de relativização do princípio da força obrigatória dos contratos. Falei bonito? Falei pouco, mas falei bonito, né? Usei aqui alguns princípios importantes. Força obrigatória dos contratos. É também aquele princípio que a gente chama assim, ó, o pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. O pacto, ele gera obrigação, ele gera dever, ele gera servidão. Você é escrava da sua palavra. Você é serva da sua palavra. Você assinou, você não pode voltar atrás. Escreveu, não leu, já sabe, né? Se deu mal, vai ter que cumprir aquilo ali, mesmo que não tenha entendido. Força obrigatória dos contratos. Pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Você é escrava da sua palavra. Você não pode voltar atrás depois que você celebra um contrato. Por quê? Porque é um princípio teórico geral do Código Civil, do Direito Civil, é que a gente precisa dar uma segurança jurídica para os contratos. Então, você não pode assinar um contrato e depois voltar atrás. Isso é lindo, isso é maravilhoso se você estivesse em pé de igualdade com a parte contrária. Se você tivesse tido a oportunidade de construir ali as cláusulas do contrato. Num contrato de adesão, que é
a lógica maior das relações de consumo, da sociedade, do mercado de consumo, esse princípio pacta sunt servanda tem que ser relativizado. Essa lógica de que o contrato ele é sagrado, é escrito na pedra, não pode voltar atrás, ele tem que ser relativizado. Então, qual outro princípio surge depois da Constituição Federal, depois do Código de Defesa do Consumidor, para dar essa relativizada nessa dureza da força obrigatória dos contratos? É o princípio da função social do contrato. É também o princípio do dirigismo contratual. Já ouviram falar desses princípios? Função social do contrato e dirigismo contratual? Olha, a função social do contrato vocês já devem saber aqui da nossa live, né? Função social da propriedade, função social da empresa, função social do contrato. Sim. Quando a gente fala em função social, a gente está dizendo que as coisas, os bens, as propriedades, as empresas, os contratos, eles não atendem apenas os interesses dos indivíduos, particularmente envolvidos naquele negócio, naquela coisa, naquele bem ou naquele contrato. Ele não reflete apenas exclusivamente o interesse e a vontade das partes envolvidas, atingidas ali, que celebraram aquele negócio. Função social significa que tudo que tem um valor jurídico hoje na vida tem uma função não só para aqueles indivíduos que são donos, são titulares dos direitos ali envolvidos, mas sim uma função, um interesse para toda a sociedade. Toda a sociedade ela tem um interesse sobre os bens jurídicos. Claro que elas não são donas das coisas, claro que elas não são beneficiárias de todas as coisas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o uso, o aproveitamento, o exercício do direito das partes que estão ali pelo contrato tem que ser pensado também nos interesses de toda a sociedade. E qual o interesse maior de toda a sociedade sobre um contrato de uma pessoa com plano de saúde, do contrato de uma pessoa com banco, no contrato de uma pessoa com a empresa de energia, do contrato de uma pessoa com uma construtora? O que a sociedade tem a ver com isso? A conta corrente é minha. O plano de saúde é meu. A casa vai ser minha. Eu que vou usar a energia. O que todo mundo tem a ver com o meu contrato? Calma lá. Não desespera. Calma, ninguém quer saber da sua vida, ninguém quer se meter na sua privacidade. A ideia de função social do contrato, especialmente em direitos do consumidor e relação de consumo, é que a sociedade solidária que ela tem que ser, pelo princípio constitucional da solidariedade, previsto no artigo 3º da nossa Constituição Federal, significa dizer, gente, que a sociedade quer ver todos os contratos equilibrados. E que quando a gente fala em relações de consumo, todas as pessoas estão assinando contratos semelhantes. Ora, o contrato que você assinou com a Neoenergia para instalar energia na sua casa, a antiga SEB, é o mesmo contrato que eu assinei, ora as bolas. É o mesmo contrato que a Andréia assinou também. E é o mesmo contrato que amanhã uma pessoa que está se instalando no imóvel novo vai assinar também. Então é óbvio que todo mundo está preocupado com as cláusulas que estão ali. Se elas são cláusulas corretas, se elas não são cláusulas abusivas, se a empresa não está se aproveitando de todos nós. Se você assinou um contrato de financiamento com a Caixa Econômica, milhões de pessoas assinaram esse mesmo contrato no mesmo dia, igualzinho. Então, é óbvio que toda a sociedade tem um interesse de que aquele contrato que você está assinando ele seja justo, porque toda a sociedade também está passiva de assinar aquele mesmíssimo formulário com as cláusulas pré-estabelecidas, que é o contrato de adesão que os fornecedores colocam para assinarmos. Entenderam, gente? Função social do contrato. E dirigismo contratual. Significa dizer que em contratos em relações de consumo, o Estado vai abrir mão daquela concepção original e liberal e numa lógica de Estado social, porque Estado liberal se equilibra com o Estado social na nossa Constituição Federal, ok? Não entra nessa lógica aloprada eleitoral de direita e esquerda, liberais e socialistas. O pessoal fica discutindo isso e nem sabe direito o que significa. A nossa Constituição Federal, ela é liberal e social. Ela é dirigente. Ela é uma Constituição dirigente. Ela tenta equilibrar.
pensando em dirigir o Brasil para frente, nem para direita nem para esquerda. É para frente, viu, gente? Esse negócio, sou de esquerda, sou de direita. Ah, sou de esquerda, sou de direita. Tá bom. Pega suas ideologias e fica com elas, porque o Brasil ele tem que ir para frente. Nossa Constituição é dirigente. Por isso, o dirigismo contratual significa que o Estado vai intervir nos contratos para, respeitando a liberdade das partes, Estado liberal, a liberdade das partes de contratar, vai intervir nos contratos para garantir o interesse social de equilíbrio entre as partes, de solidariedade entre as partes. Sacaram? Cola que é sucesso. Cola aqui nesse pensamento que você brilha. Cola que tu brilha na prova do OAB e na sua carreira, tá? Quando você for resolver questões contratuais. Então, dito isso, pensando nesse preceito de intervenção do Estado nos contratos para garantir as relações, o equilíbrio das relações de consumo, como que isso se reflete no Código de Defesa do Consumidor? Com uma série de regras que vai impor limites a estes contratos, que vai impor obrigações e deveres especialmente para os fornecedores. Vamos nos apegar aqui quais são basicamente essas obrigações. Vamos tentar passar por todas elas, ok? Primeira regra importante: deveres relacionados à relação pré-contratual. Antes do contrato ser assinado, o fornecedor já tem deveres, já tem obrigações com os consumidores. Olha aqui, pautado pela boa-fé contratual. A boa-fé contratual. O princípio da boa-fé você já conhece. É o princípio de solidariedade, é o princípio princípio de lealdade, um princípio de honestidade, um princípio de transparência. Só dá para ser honesta, só dá para ser transparente, só dá para ser leal se você é uma pessoa verdadeira com a outra parte do negócio. Então, um fornecedor, ele só pode se mostrar, e ele tem o dever de se mostrar, não basta ser, tem que demonstrar que é honesto, leal, transparente, solidário, né? Ou seja, que age com base na boa-fé objetiva, que é aquela que não cabe a gente analisar as intenções da pessoa, a pessoa tem que agir segundo esses valores de honestidade, lealdade, transparência, confiança, que compõem a boa-fé objetiva no contrato, se a pessoa for verdadeira, transmitir as informações antes, né? Então, o consumidor, ele está vinculado ao contrato com base na boa-fé. Perfeito? É a boa-fé que vai vincular o consumidor no contrato. E o fornecedor? O fornecedor ele está vinculado no contrato, ele está vinculado ao contrato com base nas regras que estão aqui que eu vou apresentar para você. Então, pensando em deveres pré-contratuais, pensando em proteção da boa-fé contratual como um instrumento de proteção de consumidores, né? O consumidor, ele para poder se vincular ao contrato, com base numa lógica de boa-fé, ele precisa conhecer o contrato antes. Aí você pode pensar, ué, mas como é que uma pessoa ela assina um contrato se ela nem conhece o contrato? Como é que eu consigo celebrar um contrato sem ter assinado? Ah, você vai me dizer que você nunca apertou aquele botãozinho, né, em que você concorda com os termos de uso daquele sistema, daquele site, daquele serviço, e você apertou o botãozinho que concorda sem ter clicado em leia aqui os termos de uso. Quando foi a vez que você leu o contrato do serviço de internet que você instalou na sua casa? Você já ligou para a empresa? A empresa não te mandou contrato nenhum, mandou o instalador na sua casa e instalou a internet. Foi ou não foi? Você negociou lá male-male pelo telefone, lá o preço, o pacote, né? A velocidade da internet que você está contratando. Chegou um rapaz lá para instalar na sua casa com aquele modem, né? Instalou lá no seu computador, na sua casa, ligou e pronto. Depois chega por algum lugar lá que você nem sabe por onde, aparece um contrato lá, já considerado que você assinou o contrato. Você assina lá um documento que o rapaz da instalação trouxe, só confirmando que você concorda com tudo e você nem leu nada daquilo. É ou não é? Fala a verdade. Alguém aqui, levanta a mão aí, dá um joinha, joga um emoji aqui na tela, quem está comigo nessa live. Alguém passa por isso constantemente? A Andrea, sim.
A André que está aqui atenta a todas as lives, André Cristina, está atenta a todas as lives, é minha aluna em várias disciplinas, minha parceira aqui de estudo do direito no IESB, ela confirmou as várias vezes que ela vai apertando o botãozinho lá, contratando coisas sem nem ler. Luiz Ferreira também é outro que, como qualquer pessoa, qualquer consumidor, vai contratando as coisas instantaneamente e não tem espaço, condição de ler, obviamente, o que tá celebrando, assinando. Né? O que o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece sobre isso, gente? Estabelece o seguinte, que você não será obrigada a respeitar nenhum contrato, nenhuma cláusula contratual que não foi te dada a oportunidade prévia de você conhecer. Ou se esse contrato foi redigido de uma maneira que você não consegue entender o que está escrito nele. É o que está estabelecido aí na sua tela no artigo 46. Né? Se o contrato não foi entregue a você previamente, se não foi te dada a oportunidade de você conhecer as cláusulas do contrato, ou mesmo que isso tenha acontecido, ele não foi elaborado, redigido de uma maneira clara, que você consegue entender, ele está escrito de uma maneira que é perceptível, que ele está escrito de uma maneira que dificulta a pessoa interpretar, conhecer, entender o que está escrito no contrato, essa cláusula, essa obrigação, ou esse contrato por inteiro, não vai poder vincular a pessoa, não vai poder obrigar a pessoa. Sabe? Quer um exemplo muito comum disso? Quando você assina um contrato de internet, de telefonia, e aí, quando depois você vai rescindir, depois de 6 meses, a empresa chega para você e fala, não, mas tem uma multa pela rescisão antecipada. Você fala, multa? Que multa? Estou pagando por mês, não estou devendo nada. Fala, não, mas é porque você quer rescindir antes de um ano. Quando você quer cancelar o serviço antes de um ano, né, que você está usando, tem uma multa aqui pela cláusula de fidelidade. Que cláusula de fidelidade, menino? Não assinei nada disso. Não concordei. Mas está no seu contrato. Mas que contrato? Eu nem vi esse contrato. Mas está lá, moço. Você concordou, está no seu contrato. Para de choro, para de reclamar, para de mimimi. Paga aí a multa aí pela cláusula de fidelidade. Mas você estudou no IESB. Você não engole sapo facilmente, não. Você não abaixa a cabeça sem defender e reclamar pelos seus direitos. Você sabe que o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, ele te dá o direito de não se obrigar a nenhuma cláusula contratual que não tenha sido apresentada previamente para você. Então você vai poder sim dizer nesse caso, não pago multa de rescisão de cláusula de fidelidade nenhuma, meu querido. Porque, de acordo com o artigo 46, eu não estou obrigada a cumprir um contrato, uma cláusula, uma condição que não foi dada a oportunidade prévia para eu conhecer essa cláusula antes. Portanto, eu não vou pagar essa multa. E eu garanto a você, se você vai lá no Reclame Aqui, você vai lá no consumidor.gov.br, você vai lá no PROCON, a chance de você resolver isso sem precisar entrar com ação na justiça é gigante, porque as empresas conhecem o seu direito. Conhecem. Elas só estão querendo tirar uma vantagem contra quem não conhece o seu próprio direito. Esse é o Brasil que, lamentavelmente, nós vivemos. Mas vamos seguir. Outra regra importante para isso. O artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da obrigação dos contratos de adesão serem redigidos de forma clara, com uma linguagem que seja possível da pessoa conseguir compreender. Né? Olha aqui o que estabelece o artigo 54, quando vai estabelecer as regras para o contrato de adesão. Olha, o contrato de adesão é aquele cujas cláusulas foram aprovadas por uma autoridade competente, como, por exemplo, uma agência reguladora, uma ANS, Agência de Planos de Saúde, a Anatel, de telefonia, a ANEEL, de energia, né? São agências reguladoras que determinam quais cláusulas podem e não podem estar num contrato com consumidores. Ou então, é um contrato, que é o mais típico, que ele simplesmente foi estabelecido unilateralmente pelo fornecedor de produto e serviço, sem que a pessoa tenha tido a chance de discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Às vezes você até tem a chance de escolher uma opção de cláusula ou outra no contrato, mas quando você não consegue mudar substancialmente, né, as cláusulas desse contrato, nós estamos diante de um contrato de adesão, ok? E aí, no contrato de adesão,
ele tem que ser escrito em termos claros, com caracteres ostensivos, ilegíveis, ou seja, a letra não pode ser pequenininha. Tem até essa regrinha bobinha aqui, ó, que foi colocada em 2008, nesse parágrafo terceiro, que ela não pode ser inferior ao corpo 12, ou seja, não pode ser menor que a letra 12, de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor. Bom, mas se isso aqui não é cumprido, se essa regra ela não é cumprida, olha, vamos pensar aqui, ó, compreensão. Então, ele é um contrato que ele foi redigido e a gente não consegue interpretar, não consegue entender, não consegue compreender. Vamos lá para o 46, vamos voltar lá. Olha, o contrato que foi redigido de modo a dificultar a compreensão do seu sentido, do seu alcance, ou seja, a pessoa não consegue compreender o que está escrito no contrato, ele não obrigará o consumidor, a consumidora que assinou. Então, se o contrato foi redigido de maneira que você não consegue entender, porque a letra está pequena, porque a linguagem está confusa, porque está com expressões extremamente técnicas, incompreensíveis, né? Então, você também não é obrigado a cumprir, você pode rediscutir aquele contrato inteiro. Essa, então, é a primeira regra, gente, sobre relacionada à boa-fé contratual, que representa essa função social do contrato, esse dirigismo, essa possibilidade de você se desvincular de um contrato que você assinou. Olha como o pacto subservando ele está sendo relativizado, não está sendo quebrado, rompido, ele está sendo relativizado. Você é obrigado a cumprir um contrato como consumidora, desde que foi dada a oportunidade para você conhecer esse contrato. E desde que ele tenha sido elaborado, escrito de uma maneira que você consiga compreender o que tem dentro dele. Vamos para a próxima regra, próximo direito, né? Imagina que essa pessoa aqui, esse moço aqui de terno e gravata, ele elaborou esse contrato aqui, né? Ele é um profissional, olha aí, ele é um profissional, ele é um advogado da empresa, ele que elaborou esse contrato, que a nossa consumidora aqui, a Andréia, ela está assinando esse contrato. A Andréia Cristina, ela foi lá, só colocou a assinatura dela nesse contrato de adesão. E aí, quando ela vai ler esse contrato depois, ela fica cheia de dúvidas, ela fica cheia de interpretação desse contrato, não consegue entender direito, o contrato é confuso. Ele pode gerar mais de duas interpretações, ele pode gerar mais de duas interpretações sobre quando ela tem que pagar uma multa, quando ela não tem que pagar multa, ou qual que é o prazo de entrega, a contar da data da assinatura do contrato ou da data do orçamento, né? Como que se interpreta essa determinada cláusula? Bom, havendo dúvida na interpretação desse contrato, especialmente por parte da consumidora, aplica-se o artigo 47 do CDC. O contrato ele tem que ser sempre interpretado da forma mais fácil, mais favorável, que mais beneficia o consumidor. Se tem duas interpretações desse contrato, vai prevalecer aquela interpretação, aquele sentido de interpretação daquelas cláusulas que sejam mais benéficas, a interpretação que seja mais benéfica para a consumidora, entendeu? Então, quando vai a juízo, se tem duas formas de interpretar o contrato, o tribunal vai ter que necessariamente aplicar aquela interpretação que melhor favorece a parte consumidora. Vamos para outra regrinha aqui, direito de arrependimento. Olha aí, direito de arrependimento. Vocês já sabem isso, mas é bom a gente ressaltar. Eu posso me arrepender de assinar um contrato, né? Como um contrato em relação de consumo. Se eu compro numa loja, eu posso depois me arrepender e pegar o dinheiro de volta? Não, gente. Somente nas compras à distância, ok? Só é possível direito de arrependimento apenas para compras à distância. Existe umas aplicações novas, né? Existem umas aplicações novas que é o direito de arrependimento nos contratos de crédito, nos contratos de consignado, nos contratos de empréstimo, né? Isso hoje, essas regras elas estão previstas em alteração recente no Código de Defesa do Consumidor, né? O CDC, nas suas novas regras, recentemente em 2021 nós tivemos a alteração do CDC com base na lei do superendividamento, ele previu também a possibilidade de desistência de empréstimo consignado, né? De empréstimo de empréstimos financeiros. Então, hoje nós temos regras também
voltadas para direito de arrependimento em alguns tipos de contrato. Nós temos lei específica também que prevê o direito de arrependimento quando uma pessoa contrata aquele seguro garantia estendida. Sabe quando você vai numa loja e você contrata aquele seguro garantia estendida para aumentar o prazo de garantia contratual de um produto, de um eletroeletrônico? É a regra que cria esse tipo de seguro, ela também prevê um direito de arrependimento. Você pode voltar daqui a 7 dias e pedir seu dinheiro de volta também, né? Mas, tirando esses contratos específicos, que as leis foram criando regras especiais de arrependimento, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece a regra de arrependimento clássica para os contratos à distância, né? Que hoje, né, depois de 34 anos de Código de Defesa do Consumidor, a aplicação mais reiterada, recorrente, são os contratos celebrados pela internet ou pelo telefone, né? Em 1990 nós não tínhamos compras virtuais, então o legislador, né, pensava na compra por telefone ou a pessoa quando ia de porta em porta vendendo alguma coisa, vendendo Avon, né, vendendo produtos da Natura, da Avon. Agora não, né? Agora com a internet se aplica totalmente esse artigo aqui para o direito de arrependimento em 7 dias. Por fim, gente, vou falar da último ponto aqui teórico da nossa live de hoje, para a gente responder nos 15 minutos que nos faltam algumas questões do AB. Vamos falar então das cláusulas abusivas. Olha, nessa live a gente não consegue falar tudo sobre contratos, né? A nossa disciplina de Direito do Consumidor do IESB, nós ficamos aí, às vezes, 3 dias, 3 aulas inteiras, 3 noites inteiras, só falando sobre questões contratuais. Aqui na nossa live não dá, então a gente vai falar só dos dispositivos mais básicos. Tem muita coisa que a gente poderia falar, né? Vou falar só desses aqui. E é uma das mais importantes, o rol de cláusulas abusivas que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, tá? Olha aqui uma lista exemplificativa de cláusulas abusivas. O que são as cláusulas abusivas? São aquelas cláusulas exageradas, que faz o fornecedor oferir uma vantagem injusta, uma vantagem abusiva. Tudo que é abusivo é aquilo que viola a boa-fé. A gente já aprendeu o conceito de abuso de direito. Abuso de direito, e o melhor conceito está no Código Civil, no artigo 187 do Código Civil, que estabelece que é ato ilícito, né, exercer uma liberdade, exercer um direito, ultrapassando o limite da boa-fé, dos fins econômicos e sociais, dos bons costumes, né? Ou seja, um fornecedor que se aproveita do seu poder econômico, técnico, profissional e elabora uma cláusula, um contrato com cláusulas que extrapolam a boa-fé, extrapolam a finalidade econômica desse contrato, a função social, ultrapassa os bons costumes, seja lá o que isso quer dizer, né? Ele pratica uma cláusula abusiva. Qual o efeito de colocar uma cláusula que é considerada abusiva? Ela é nula de pleno direito. Se ela é nula de pleno direito, ela não produz efeito nenhum. Ela tem uma previsão de absoluta ilicitude. Os italianos chamam disso de ilicitude per se, por si só. Por si só. Ela, só de estar lá, ela já é ilegal. Inclusive, o PROCON pode multar uma empresa, com base num decreto de 1997, só dela ter colocado num modelo no formulário de contrato de adesão, a empresa vai lá e coloca uma cláusula abusiva, ela já leva uma multa sem ninguém reclamar. Basta que essa empresa seja denunciada, né? E na relação do consumidor com o fornecedor? Aqui nessa relação, nós temos essa previsão de nulidade de pleno direito, nulidade absoluta, ou seja, ela não pode, essa cláusula não pode produzir efeito nenhum. E aqui nós temos, gente, um rol exemplificativo de cláusulas abusivas, tá? Exemplificativo. Algumas incluídas recentemente
pela lei do superendividamento, tá? E aí, outras regras que foram se somando aqui, né, sobre proteção de consumidores contra abusos nos contratos. A primeira e mais importante dela, uma cláusula que exonera o fornecedor de responsabilidades. É quando você vai lá num estacionamento ou num hotel e tem uma placa lá, não nos responsabilizando pelo seu patrimônio que está aqui dentro, pela sua mala, pelos seus pertences, pelo seu carro. Ela é nula de pleno direito. Por quê? Porque ela exonera, ou no mínimo atenua a responsabilidade do fornecedor. Né? Perfeito? Ela subtrai o direito do consumidor ter reembolso quando a lei permite que ele tenha o direito a reembolso, quando transfere responsabilidade para terceiros. E aqui, para mim, acho que uma das mais importantes, estabelece obrigações consideradas abusivas, iníquas. O que é iníquas? Injustas, desequilibradas. Né? Iniquidade é isso, é desequilíbrio, é desigualdade, é injustiça, que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatível com a boa-fé ou a equidade, que é o equilíbrio. Né? Então, para mim, esse inciso aqui, ele não é um exemplo, mas ele é praticamente um conceito do que seria uma cláusula abusiva. Toda cláusula que estabelece obrigação considerada iníqua, abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, uma cláusula que seja incompatível com o princípio da boa-fé ou com o equilíbrio, com a igualdade, nossa, todos os outros exemplos que estão aqui, eles se encaixam nesse e vários outros exemplos que não estão previstos aqui. Sabe o que a gente deveria fazer agora? Tentar responder com base nesse bom senso que a gente já tem, né? Já que se você ainda não domina toda a matéria, uma live não é suficiente para isso, você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que conhecer jurisprudência, ler uma boa doutrina, assistir às aulas das suas professoras, seus professores, mas vamos arriscar, vamos tentar fazer umas questões aqui. Olha aí, uma questão que tem tudo a ver com o que a gente acabou de ver, acabou de presenciar agora, né? Vamos tentar responder essa questão? Quem está na live aqui vai colocando no chat aí, ó. Carlos é um consumidor. Ele celebrou um contrato de adesão para aquisição de um pacote turístico. Ao ler atentamente o contrato, Carlos identificou uma cláusula que determinava que ele não poderia requerer indenização à empresa caso de eventuais prejuízos decorrentes de cancelamentos por causas naturais. Ai, meu Deus, 2024, pós-pandemia. Como é que está essa situação aqui, hein? Não pode pedir indenização em caso de cancelamento decorrente por causas naturais. Ai, meu Deus do céu, tanta lei foi aprovada em prol das agências de turismo, né, em 2024. Carlos procura você como advogado para buscar amparo legal, entender a validade da cláusula em questão. Diante disso, assinar a afirmativa que apresenta corretamente a sua orientação. Olha, essa questão parece fácil, mas ela não é, tá? Tem muita gente aí defendendo a ausência de responsabilidade das agências de turismo por questões de força maior. Mas o Código de Defesa do Consumidor não conhece isso, não. Não conhece a responsabilidade do CDC, ela é objetiva e não fala de excludente de ilicitude por motivo de força maior. E aí, a Andréia foi de letra B. A Andréia marcou aqui, ó, letra B. A cláusula é inválida porque o 51 do CDC possui um rol taxativo de cláusulas abusivas. Essa cláusula não está listada entre as permitidas. Taxativo, está dizendo aqui. Já. Ah, não, a Andréia depois mudou, foi para a letra D. Ela é inválida porque o artigo 51 apresenta um rol exemplificativo de cláusulas abusivas. A Andréia mudou para a letra B, permitindo a anulação das cláusulas que se mostrem abusivas, mesmo que não listadas. A Luísa também vem nessa aqui. Olha, vou te falar uma coisa. Esse comando aqui, ele é polêmico, tá? A OAB foi até gente boa, que ela colocou um comando polêmico, porque há bastante divergência hoje na jurisprudência sobre a responsabilidade de agências de turismo, companhias aéreas e hotéis em caso de calamidade pública. Por exemplo, em caso de você
comprou um pacote turístico para você ir para Gramado, para Porto Alegre. E aí veio aquela enchente terrível lá no Rio Grande do Sul. A empresa tem que indenizar você por isso? Há poucos anos atrás, né? Há poucos anos atrás, é, isso aqui seria, não sei, continuaria sendo polêmico há poucos anos atrás, porque motivo de força maior. Hoje, com todas as tragédias que a gente vive, a pessoa ficaria na dúvida. Porém, olha que interessante. Ele não está falando tão expressamente do caso, mas sim num conceito geral. Olha, duas pessoas vieram na letra D. Eu vou marcar, então, a letra D aqui, vamos ver qual que é o gabarito oficial. E parabéns, vocês acertaram. Vocês acertaram. Olha o que é o melhor entendimento aqui da FGV para este caso. Olha, ele contratou um pacote turístico, a cláusula que exclui a responsabilidade, ela é abusiva, mas não quer dizer que ele vai ter direito sempre. Ou seja, não vai ter a cláusula e o juiz vai aplicar a regra geral de exclusão de responsabilidade quando, se é por motivo de força maior, tem ou não tem exclusão de responsabilidade. O juiz vai analisar no caso concreto, mas a cláusula por si só, ela não gera nenhum efeito. Tem que ser analisado no caso concreto e não pela cláusula, né? Então, essa parece ser a interpretação mais adequada aqui. Vamos para. A gente tem tempo de fazer mais uma questão aqui. Vamos fazer mais uma questão. É, essa questão aqui ela é recorrente. Vamos compartilhar mais uma e a gente faz essa questãozinha agora e terminamos, tá bom? Vou ler ela rápido para dar tempo. Olha aqui, mais uma questão. O mesmo Carlos. O mesmo Carlos, agora ele está em 2023, na prova de 2023. Só prova recente a gente pegou aqui. O mesmo Carlos, dessa vez, ele não vai viajar, não. Ele foi internado para um tratamento de saúde. Apresentava estado grave. Seus familiares foram informados sobre a limitação do tempo de internação. Nossa, que tempo de internação é esse? Junto à assinatura do documento de internação, o hospital exigiu dos familiares um depósito de caução para assegurar a internação do paciente, caso extrapolado o dia limite custeado pelo plano de saúde. Então, o plano de saúde previa uma cláusula de limitação do tempo de internação. Ó, se você ficar um mês aqui internado por conta da sua saúde, o plano só vai pagar 2 semanas, hein? E aí você aqui no hospital, então, você deixa já um depósito calção em dinheiro para o caso de você ficar mais tempo do que o seu plano de saúde cobre, para pagar as nossas despesas aqui do hospital. E aí eles aceitaram, assinaram e depositaram. Mas depois eles procuraram você como advogado, informando o ocorrido, né? Apresentaram o contrato do plano de saúde que apresentava essa cláusula limitadora. Assinale a opção correta. Letra A. Essa cláusula que limita no tempo a internação do segurado é abusiva? Ela é abusiva, essa cláusula? Ou letra B. O fato do hospital ter exigido a prestação do calção não configura conduta abusiva? Apesar da evidente vulnerabilidade, a cláusula contratual que limita o tempo de internação não se mostra abusiva, porque ela foi redigida de forma clara e compreensível. E a letra D, a cláusula contratual que limita o tempo de internação, embora abusiva, não é nula, e sim anulável. Ela não é nula e sim anulável, por se tratar de contrato de adesão celebrado em situação de lesão ao consumidor. O Caio foi de letra D, o Aloísio foi de letra A Andréia foi de letra D, né? Ah, não, a Andrea foi. A Andrea também foi de letra D aqui, nessa opção. Qual que é o gabarito, gente? O gabarito correto é a letra A. É a letra A. Olha, gente,
já é considerado pela nossa jurisprudência. Uma empresa de plano de saúde, ela não pode colocar prazo de internação porque ela estará praticando uma cláusula que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Ela não é pautada no equilíbrio. A pessoa está pagando por mês. A pessoa continua pagando, mas não vai poder usar. Ué, mas ela ficou mais de um mês lá. Ui, e você consegue prever quanto tempo você vai ficar no hospital? Seguro serve para isso. Plano de saúde serve para isso, para você usar na hora que você mais precisa. A pessoa ficou pagando esse tempo inteiro para poder ter essa tranquilidade, né? Então, tanto é proibido, é considerado absolutamente abusivo o prazo de internação, tem regra da ANS específica sobre isso, proibindo essa limitação de prazo de internação, como o nosso Código Penal. O Código Penal passou a proibir, depois de uma consolidação na jurisprudência, como crime de omissão de socorro, um hospital exigir cheque calção ou garantia ou depósito calção para a pessoa que vai ser atendida na internação em hospital particular. Por que isso? É com base, o Código Penal tem essa regra, que ela é baseada nessa, não só nesse exemplo aqui, né? Mas também essa outra, cadê? Deixa eu procurar, cadê, meu Deus? Se aproveite. Ah, não, é uma prática abusiva. É uma prática abusiva, não está nem entre as cláusulas. Ó, olha essa prática abusiva aqui. Ó. A prevalecer-se da fraqueza do consumidor tendo em vista a sua saúde para impingir, para forçar a pessoa a pagar por outros produtos e serviços. Aproveitar a condição de saúde fragilizada da pessoa para forçar ela, constranger ela a pagar por serviços que ela, em situação natural, ela não se veria forçada a pagar. Então, é também considerada uma prática e uma cláusula absolutamente abusiva, essa coisa de exigir cheque calção no hospital particular, é previsto como crime, previsto expressamente atualmente no nosso Código Penal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa live de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouco mais do nosso Código de Defesa do Consumidor e também sobre direito contratual de maneira geral. Vejo vocês na próxima terça-feira. A gente tem mais uma live na terça-feira que vem. Fiquem bem, um grande abraço, uma boníssima semana para vocês e muito obrigado por prestigiar a nossa live de direito do consumidor, que envolve questões teóricas, questões práticas e também questões OAB. Grande abraço para vocês, fiquem bem, até terça-feira que vem, pessoal. Valeu!